O fichamento é um dos gêneros textuais mais comuns na universidade, mas que ainda assim dá um nó na cabeça de vários estudantes, independente do nível de ensino. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa. Hoje a gente fala um pouquinho sobre fichamento. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e indicar o canal aí para quem se interesse por escrita, especialmente por escrita acadêmica. Bem, para que serve um fichamento? Vou começar do começo. Um fichamento ele é um material que ele serve para você retomar quando você for escrever algo que você já leu. Muitos professores, quando vão explicar o que é fichamento, esquecem de falar qual é a função básica. É um gênero textual, é um texto que serve para você utilizar depois. Se ele é um gênero textual que serve para você utilizar depois, de modo geral, a gente entende que esse gênero ele só tem função para quem está escrevendo esse gênero, certo? Se ele só tem função para quem está escrevendo, por que tanto o professor pede fichamento como trabalho avaliativo? Bem, porque primeiro, o professor, especialmente ali se você está na graduação, ele precisa saber se você sabe fichar um texto, se você sabe tirar as ideias centrais do texto, se você consegue pegar as ideias principais, se você consegue já trabalhar com citação direta e com citação indireta. Então ele te pede um fichamento para você saber, primeiro para saber se você leu, né, para fazer a conferência, se você leu, para você te dar um trabalhinho em relação àquele artigo ou aquele livro, mas também para falar, olha, vamos começar a aprender, construir um certo método acadêmico de leitura. A gente já sabe até agora aqui que o fichamento ele serve para o autor, mas que geralmente os professores pedem para saber se você sabe ler direito um texto acadêmico. Então, se você está produzindo agora um fichamento, você precisa saber isso. Esse fichamento é para você ou esse fichamento é para o teu professor? Se o seu fichamento é para o teu professor, aí você precisa seguir umas regras básicas ali, norteadas na maior parte das vezes pela ABNT. Você começa sempre com a apresentação das referências acima do texto. Essa ideia das referências acima do texto, ela não é à toa, é para você conseguir recorrer rapidamente a esse livro. Então, eu tô lendo aqui, estou com 10 abas de 10 fichamentos abertas que eu fiz no meu computador, estou escrevendo a minha dissertação de mestrado, estou escrevendo o meu TCC, estou com todos os fichamentos que eu fiz ao longo do ano abertos aqui na tela do meu computador. Eu preciso conseguir acessar rápido essas referências para não ficar me enrolando. Então, geralmente, as referências vão acima, depois vão os dados credenciais do autor e depois vem o corpo do texto em si. Se essa resenha para entrega, ela precisa necessariamente de um resumo do livro ali, ou de um resumo do texto no início, no primeiro parágrafo, então um primeiro parágrafo apresentando o autor, um outro parágrafo apresentando o texto, com uma sinopse, com um resumo rápido, e depois a gente vai para o fichamento em si. Tem duas formas básicas da gente fazer esse fichamento. Um que é o fichamento comentado, vamos chamar aqui, que é quando você vai tirando as suas citações do texto, as citações que foram mais importantes para você, ou as citações que apresentam de modo mais claro as ideias desse texto todo. Então você vai fazendo de fato um copia e cola das citações que fazem um caminho ali para a compreensão do texto, e depois você vai preenchendo essas citações seguindo as normas da ABNT com os seus comentários. Então, se por acaso eu estou fazendo um fichamento aqui de um livro literário, estou fazendo um fichamento de Trilogia Suja de Havana do Pedro Juan Gutierrez, eu vou precisar apresentar no primeiro parágrafo quem é o autor, depois eu falo sobre quando que esse livro foi escrito, em que momento, qual é a crítica dele, qual é o tema central, eu vou fazendo essa discussão. Depois eu vou pegar no livro todas as citações que eu acho que fazem um caminho de leitura desse texto, que apresentam a continuidade desse texto, e depois eu volto comentando, eu volto inserindo comentários. E aí que tem uma diferença para um outro tipo de fichamento, que ele vai ser mais um organizador de citações. Então tem professor que pede assim, pede mais que você faça um destaque das citações que foram relevantes, com poucos comentários. Tem professor que gosta mais de comentário. Claro que aí você vai ter que perguntar para o professor, para a pessoa que está cobrando. Como não tem uma regra rígida, você tem que saber como que a pessoa que te pediu quer esse fichamento, senão você não vai acertar nunca. Se você está fazendo esse fichamento única e exclusivamente para seu uso, e se você está escrevendo um TCC, uma dissertação, uma tese, não pule a elaboração de fichamentos, elabore fichamentos de tudo que você lê. Esse fichamento ele não precisa ser estruturado dessa forma, ele precisa ser funcional para você. Então, suponhamos que eu esteja fazendo uma dissertação sobre Trilogia Suja de Havana, e eu vou analisar
a figura da mulher nesse livro aqui. A gente tem várias imagens de mulheres nesse livro, então eu quero analisar como a mulher é representada nesse livro. Como que eu vou fazer esse fechamento? Toda vez que tiver uma imagem interessante de mulher, uma representação interessante de mulher, eu vou colocar no meu fichamento, eu vou fazer uma sequência de citações, colocando ali de que modo que a mulher aparece. Conforme eu vou lendo esse livro e já vou separando as citações, eu também já vou comentando, eu já vou discutindo, eu já vou apresentando aqui a imagem da mulher é mais pudica, aqui a imagem da mulher é mais provocativa, aqui a imagem da mulher é mais interesseira, então eu já vou discutindo para não perder tempo. O fichamento ele serve também para a gente não perder tempo na hora da escrita, porque quando eu for escrever minha dissertação de fato, bom, Pedro Juan Gutierrez, em Trilogia Suja de Havana, apresenta 10 imagens diferentes de mulheres, 10 representações diferentes de mulheres. Eu vou lá, copio as citações que eu já deixei separada, copio a discussão que eu já fiz aqui para o meu texto, claro, melhoro essa discussão, cruzo com outras referências teóricas, mas a minha discussão base, ela já estava feita quando eu fiz o fichamento. Olha que simples, olha que etapa crucial para o pesquisador e que muitas vezes a gente negligencia. Isso te ajuda, sabe o quê? Quando você já está escrevendo, quando você já está na parte de conferir referências e você não tem ideia de que página que você tirou aquela citação. E nem sempre você tem tempo para ler o livro, ou disposição, ou força psicológica para voltar para a leitura do livro, então você só apaga a citação mesmo. Conta aqui nos comentários se você já apagou a citação porque não lembrava de onde que eram as referências, e a partir de hoje não negligencie mais o fichamento. Gente, é isso. Até mais!